Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Lúcio Escobar, para aqueles que não me conhecem, sou psicanalista clínico, filósofo e tenho um grau associado em antropologia e religião. Bom, hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um texto muito interessante de Freud, que é um texto que é intitulado de Formulações sobre os dois princípios do funcionamento mental, que apesar de ser um texto curto, é um texto muito interessante e muito importante para que a gente entenda como funciona a mente do ser humano, a mente de um indivíduo. Então, é um texto que vai trazer uma luz muito interessante, que inclusive vai nos dar possibilidade até mesmo de avaliar nossas próprias ações, nossas próprias atitudes, comportamentos, estados emocionais, a partir desses conceitos que ele vai trazer nesse texto. Bom, então ele fala aqui de dois princípios do funcionamento mental. Esses dois princípios são basicamente o princípio do prazer e o princípio da realidade. Os dois princípios vão sempre estar atuando na mente do ser humano. Obviamente, em alguns momentos, um predominará mais do que o outro. E essa predominância vai nos indicar o grau de maturação, de maturidade do ego daquele indivíduo. Então, é muito interessante, inclusive, para a prática clínica, para que você perceba como está a maturidade egóica do seu paciente. Então, claro, se você é psicanalista, se você está aprendendo psicanálise, esse é um texto muito importante de Freud. Bom, então vamos começar a falar um pouquinho sobre esse texto e sobre esses princípios, tá bom? Vamos começar pelo princípio do prazer, que na realidade Freud intitula de princípio prazer e desprazer, e que ele diz que mais sucintamente vai chamar de princípio do prazer. Mas é importante lembrarmos que essas duas questões estão sempre envolvidas. Prazer e desprazer estão ali dentro do mesmo princípio. Por quê? Porque nesse princípio, a mente humana ela vai se esforçar sempre por obter prazer e por evitar situações desprazerosas. Então, esse é um princípio que vai sempre motivar os seus processos, iniciar os seus processos no intuito de buscar o prazer e evitar o desprazer. Mesmo que muitas vezes haja um prazer no desprazer. A gente vai entender um pouquinho mais adiante, tá bom? Então, esse é o princípio do prazer. O princípio do prazer, ele rege o início da vida do ser humano. Então, sempre no início da vida, com um ego imaturo, um ego ainda sem capacidade de elaborar, pensamentos, de ter um pensamento, de elaborar questões, de processar ideias, ele sempre vai ser guiado muito pelas sensações de prazer e de desprazer. Uma criança muito pequena, quando nasce, ele vai ser guiado pelas suas sensações. Se ela tem sensações prazerosas, agradáveis, ela vai estar bem, vai estar sem estresse, sem ansiedade. Mas se ela tem sensações desprazerosas, ela vai reagir a essa situação com estresse, com ansiedade, com choro, com inquietação, enfim. O segundo princípio é o princípio da realidade. É o princípio que, com o amadurecimento do ego, vai precisar substituir, pelo menos parcialmente, o primeiro princípio. Freud ele diz que o princípio da realidade ele não substitui totalmente o princípio do prazer. Na realidade, o que o princípio da realidade faz é proteger o princípio do prazer. Vamos ler aqui um trecho onde Freud fala sobre isso, tá? Na realidade, a substituição do princípio do prazer pelo princípio da realidade não implica na deposição daquele, ou seja, do princípio de prazer, mas apenas na sua proteção. Um prazer momentâneo, incerto quanto aos seus resultados, é abandonado, mas apenas a fim de ganhar mais tarde, ao longo do novo caminho, um prazer mais seguro.
Ou seja, existem situações onde satisfazer o meu prazer imediatamente pode me acarretar consequências que vai me trazer um desprazer. Então, o princípio da realidade, ele não extingue, na realidade, totalmente o princípio do prazer. Na realidade, ele protege o princípio do prazer. O princípio da realidade, ele não exige a anulação do prazer, mas, em algumas ocasiões, o adiamento do prazer. Ou seja, eu vou adiar o meu prazer momentaneamente para que aquele prazer não traga desprazer. Esses são os dois princípios e é dessa forma que eles se relacionam. Um vai precisar sempre predominar sobre o outro. Então, se eu tenho um ego imaturo, eu vou ter a predominância do princípio do prazer, do desprazer. Se eu tenho um ego mais amadurecido, eu vou ter uma predominância do princípio da realidade. Por que isso acontece? Bom, a gente percebe, a gente sabe que quando uma criança nasce, né, e a teoria psicanalítica, inclusive, afirma isso, que até os 6 meses, a criança ela não percebe a realidade externa. Na realidade, a criança ela vem de uma relação com a mãe simbiótica, né, uma relação única ali com a mãe, onde todas as ações e comportamento da mãe, na realidade, são percebidos como sendo dela também. Então, por exemplo, quando uma criança nasce muito pequena e começa no processo de amamentação, aquelas primeiras mamadas, a criança ela vai fantasiar de que ela mesma supre a sua necessidade da fome. Então, ela tem é o que a gente chama de onipotência infantil. Ela acredita, fantasiosamente, obviamente, porque ela não reconhece a mãe ainda como um objeto separado dela, que ela é que satisfaz a sua necessidade de alimentação. A partir dos 6 meses, que inclusive coincide com o momento que a criança começa a ficar mais tempo acordada, né? Porque a criança, até os 6 meses, ela passa longos períodos dormindo. Então, a mãe aproveita esse período que ela está dormindo para estar fazendo outras coisas dentro de casa. Quando a criança passa mais tempo acordada, é possível que ela, por exemplo, chore no momento em que a mãe esteja ocupada fazendo uma outra atividade. A partir do momento que ela chora e aquele leite não vem imediatamente para ela, ou seja, ela tem uma pequena frustração, ela vai começar a desconfiar de que aquele leite não vem dela mesma, mas vem de uma fonte externa que, inclusive, não está ali na hora que ela precisa. É uma pequena frustração que começa a introduzir o princípio da realidade. Então, é a frustração que introduz e é a frustração que é responsável por desenvolver o princípio da realidade. Isso é um fato, isso é um dado muito importante. Por quê? Porque se eu tenho uma criança em desenvolvimento e essa criança ela não passa por nenhum tipo de frustração, ela vai ter uma dificuldade de desenvolver o princípio da realidade. Então, o que vai acontecer? Ela vai gerar uma incapacidade de suportar a frustração, de adiar a sua satisfação, né, para obter uma satisfação a um longo prazo mais seguro, de forma mais segura, e ela vai viver ali de forma meio desconectada com a realidade, ou seja, com a realidade de que nem tudo é do jeito e na hora que ela quer. Então, essa criança, quando ela vai crescendo, né, o seu desenvolvimento motor vai possibilitando uma maior autonomia. E o desenvolvimento mental, através do processo de pensamento, que é a aquisição das ideias e o processamento dessas ideias, vai capacitar essa criança a adiar essa satisfação. Então, a criança, por exemplo, que tem 2 anos de idade e está com fome, ela vai, já domina possivelmente a linguagem, ela vai pedir à mãe em vez de chorar. Então, a primeira ação dela vai ser pedir à mãe, dizer que está com fome e que quer comer. Caso a mãe não atenda, é possível que ela chore.
Mas é possível também, por exemplo, que ela coloque um banquinho perto do armário da cozinha e tente pegar alguma coisa para comer autonomamente. Isso vai depender muito de como aquela criança é educada, né, de como aquela criança, como são as interações das figuras de autoridade com aquela criança. Então, uma criança de 10 anos, por exemplo, ela já tem uma maior autonomia ainda, e ela consegue, inclusive, já ir em algum lugar, pegar a sua própria comida e comer. Então, a autonomia, né, motora dá a possibilidade da criança, do ser humano, modificar, inclusive, a realidade para o atendimento das suas necessidades. Então, eu começo com uma criança imatura, que está sendo dirigida, né, muito mais pelo princípio do prazer e do desprazer, aonde ela não consegue ter autonomia, ela só consegue chorar para expressar ali a sensação do desprazer. E eu tenho uma criança mais amadurecida, ou um ser humano adulto, que já consegue olhar, ler a realidade e modificar essa realidade a seu favor. Então, é assim que eu preciso sair da escala, da necessidade, do princípio do prazer para a escala do princípio da realidade. Obviamente que eu não vou deixar de ter prazer. Eu não preciso anular o prazer da minha vida, mas eu preciso ter esta capacidade de adiar o prazer, que vai ser promovida pela capacidade de pensamento. Então, eu posso daí tirar a ideia de que se eu consigo pensar melhor, eu consigo adiar minhas satisfações para um momento oportuno, onde ela não me traga insatisfações ou situações desagradáveis. É assim que esses dois princípios vão lidar e a mente humana vai funcionar. Então, quais seriam algumas coisas interessantes para a gente reparar? Por exemplo, se eu tenho um adulto que tem um problema, mas não consegue pensar numa solução, não consegue pensar numa estratégia, só consegue se desesperar, só consegue chorar, ele está envolvido em que sistema? Em que princípio? Qual é o princípio que é predominante nele? O princípio do prazer ou o princípio da realidade? Então, eu já consigo aí ter algumas pistas de como está a estruturação egóica daquele sujeito. Então, se eu tenho um adulto que reclama muito, que se queixa muito, mas que não faz efetivamente nada para mudar a sua situação, qual o princípio que rege aquele ser, aquele adulto? O princípio da realidade ou o princípio do prazer? Então, a partir daí, eu já tenho alguns parâmetros que eu posso me avaliar, né, as minhas próprias ações, que a gente acredita que pelo menos quem faz psicanálise faz essa avaliação durante o seu processo de análise pessoal, ou pelo menos deveria fazer, e analisar aqueles que chegam a nós, no nosso consultório, como pacientes, ou até mesmo entender, né, pessoas que estão ao nosso redor, familiares e amigos. Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu te aconselho a ler esse texto de Freud, porque o texto, obviamente, traz a riqueza da linguagem, da explicação do mestre Freud. É um texto de 1911 e ele está no volume 12 das obras completas de Freud, onde ele traz o caso Schreber e alguns artigos sobre a técnica psicanalítica. Então, leia esse artigo, que ele é um artigo muito importante e eu creio que ele vai te ajudar muito no teu percurso. Muito obrigado por estar aqui comigo e muita paz e luz para você.